Olá, olá pessoal, olá você que está nos assistindo. Estou mais uma vez convidando você para vir nesse segundo bloco, porque vamos conversar agora sobre um assunto que interessa a todos, a nível municipal, estadual e federal. Vamos falar sobre o FPM. Professor Nilson, o que é e que repercussão é essa toda que está tendo sobre essas siglas aí? Bom, o FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, onde os 5 mil e poucos municípios do Brasil têm uma participação na arrecadação federal, né? O que o governo federal arrecada, depois é repassado para os municípios, tanto no petróleo, na mineração, IPVA e vários outros tributos, né? Então, o IPI, então junta tudo isso que forma o Fundo de Participação do Município, já está dizendo, participação, os municípios têm participação nisso aí, os royalties do petróleo também, e é fatiado de acordo com a população. O passo, se eu não me engano, está entre 1.0, são as siglas, né? Uma numeração que tem município 2.0, 1.5, e aí vai, dependendo Mas dessa. 1.0 e 1.5 ele equivale ao quê? Equivale à população. Vamos dizer que o passo hoje tem uma população, foi até reduzida, parece o IBGE, o nosso querido IBGE reduziu, matou um monte de gente no passo, né? Reduziu a população. 14 mil e poucos habitantes. Aí de 14 mil até um certo limite de habitante entra para a contagem do FM 1.0. Aí acima de tal 2. E assim vai Dois o quê? 2.0, 2. Aí isso equivale mais ou menos em arrecadação ou dinheiro para ele de quanto, mais ou menos? Olha, é muito relativo, sabe? Porque depende Mas de um valor aproximado assim, você pode citar um valor aproximado? Pronto, Passo de Camaragibe vinha recebendo em torno de 4 milhões e um pouquinho mensais, né? Mais de 4 milhões e pouco. Eu vi no site do Banco do Brasil, tem lá, é até melhor do que o Portal da Transparência, porque o Portal da Transparência Federal demora, vê tudo, mas demora a ser atualizado. E esse do Banco do Brasil, se você colocar a data de hoje, aí já está lá. Se entrou dinheiro, já está lá, atualizado. Então, dia 31, eu tive a curiosidade, vi tanto, né, 31 de que mês? de agosto. Sim. Aí eu vi tanta conversa em torno disso aí, paralisação, e vai reduzir. Eu digo, rapaz, vou olhar. E quando eu olhei, realmente, de mais de 4 milhões, quase 5, eu acho, tal, Passo Camaragibe recebeu 3 milhões e alguma coisa, não lembro o restante, né? Ele habitualmente recebia quanto? Mais de 4 milhões. Mais de 4 milhões. E hoje recebeu quanto ontem? 3 milhões e uns 500 mil, quase 900 mil reais de desconto. E a finalidade do uso desse aporte financeiro? Aí vem 25% vai distribuindo, né? Eu não sei se 25% é para educação, 15% para saúde, aí sai fatiando. Administração, né? Serviços de o gabinete, né? O gabinete da prefeitura que engloba várias outras coisas como administração. Aí vem serviço de infraestrutura, né? Aí também vem, não no FPM, mas já é outra parte que vem fora, que é combustível para os ônibus escolares, merenda e tal. Aí já está fora do FPM, é o dinheiro direto na escola, mas vem destinado, né, a cada um, mas é sagrado. Saúde e educação tem que tirar a parte da saúde e da educação para poder pagar 60% os professores e 40% o pessoal de apoio, né, os outros profissionais da educação e reformas e construção de escolas. Certo. A maioria dos prefeitos foram pró-PT. E agora o próprio PT reduziu isso aí, esse repasse.
E muitas prefeituras estão sofrendo. O que é que o senhor acha com relação a isso? Na sua visão, a maioria dos prefeitos, principalmente nordestinos, eles ainda olham com bons olhos o governo federal, o PT, eles olham com maus olhos. Como é que o senhor vê essa relação dos prefeitos nordestinos com o governo federal? Muitos prefeitos já estão mudando. Inclusive eu vi hoje uma reportagem de um prefeito que disse que Lula os traiu, estava arrependido. Não só esse, mas vários outros dizendo que foram traídos e estariam arrependidos de terem votado PT. Mas é como sempre digo, foi avisado. Votaram porque quiseram. Assim, o senhor não acha que caso haja algum tipo de emenda, seja lá o que for, que o PT repasse algum outro dinheiro, essa devoção deles voltam de novo? Rapaz, o dinheiro faz tudo, né? O dinheiro faz tudo. Pode até ser que eles voltem, né? O amor renove, né? O amor ao petismo renove, né? Talvez alguns não, né? Aí, abrindo um parênteses aqui, a gente viu que os estados, muitos estados que dependem do canal, né, a transposição do São Francisco, dependiam dele. E o que foi que o PT fez ao entrar? Cortou. Não, porque tem gastos de energia elétrica e outro para bombear água, e simplesmente o governo disse: acabou, vocês vão ter que pagar agora para ter água no estado de vocês. Tem estado que ia pagar 50 milhões, estado que ia pagar 70 milhões por mês ao governo federal. E governadores estes que apoiaram o governo que aí está. Mas no caso, já que aconteceu, né, esse não repasse do governo federal aos municípios, nesse caso o governo federal está arrecadando menos, já que ele não repassou? Não, está arrecadando menos de jeito nenhum. Está arrecadando muito mais e foi deixado em caixa. No último ano, eu vi uma reportagem do Paulo Guedes. Ele disse que conseguiu arrecadar 800 milhões de dólares. Ou seja, estava em caixa 800 milhões de dólares. E, inclusive, o auxílio emergencial, que agora voltou a ser Bolsa Família, já tinha no orçamento para pagar R$ 600 durante um ano. Então não tá. E foram criados mais impostos. Por exemplo, hoje você compra fora do país, é taxado 60%, 70%. Ah, mas já era taxado. Sim, mas não com frequência, e a taxação era em cima de coisas. Mas o senhor presume alguma coisa ou já viu algum noticiário, já que essa arrecadação tem aumentado no governo e ao mesmo tempo tem acontecido esses impasses de repasse? Nesse caso, o senhor presume Sim. que seja o quê feito com essa arrecadação? O governo federal, nesse caso. No caso, eu preciso pagar aqueles que me apoiaram, né? Eu preciso pagar. Não é à toa que foram criados muito mais ministérios, né? 38, se eu não me engano, ao todo são 38. 38 ministérios. Era quanto? Eram 20 e poucos, né? Ministérios. Foram criados. Hoje são 38 ministérios para agasalhar os meus apoiadores. Fora as emendas parlamentares. As emendas parlamentares, fora os bilhões que são destinados para as emendas, para que os projetos sejam aprovados. E mais ainda, vem aí, viu? Como ele disse que o grosso vem em setembro. Ele disse que o grosso vinha aí em setembro. Hoje é o 1º de setembro. Hoje é o 1º. Hoje é o 1º de setembro. Eu já vi. Então o grosso está do tamanho de hoje. Inclusive o meu ainda não fechou o dia, não. Inclusive, professor Nisso, o meu presidente disse que o grosso ele ia crescer aí em setembro. Não. Palavras dele. Setembro. Vai crescer dentro de todo trabalhador. Quem for trabalhador vai crescer, infelizmente. Bom, mas levando em conta o trabalhador de carteira assinada, que na realidade
empregado, né, que é trabalho e emprego, e nós somos servidores públicos, então nós estamos para servir ao público. Então eu acho que esse grosso é. Não, servir o público poderia servir até de graça, né? Assim, o nome sugere isso, né? Servidor público. Servidor público. Eu acho que as pessoas. não, e isso é bem socialista. Sim, servidor público é uma. Você sabe como é a ideia inicial do gênero socialista. Eu acredito. Essa história desse grosso, hoje é o 1º de setembro, né? E essa palavra aí está aí já nas redes sociais, né? O pessoal achando graça, nós mesmo aqui, porque se a gente for pensar, fosse preocupar, é mais pior ainda, não é verdade? Isso. A gente tem que levar um pouquinho na esportiva, na brincadeira, mas quando a gente começa a analisar, pensar, meditar direitinho as coisas, essa palavra pode custar muito caro para nós brasileiros. Sim. Mas saindo dessa parte cômica, engraçadinha, indo para uma seriedade municipal de novo, como é que o senhor vê a questão do todo do político municipal? Prefeito, vereadores, como é que o senhor consegue encontrar resultados dele? Olha, Ou não consegue, aí cabe ao senhor. os resultados, eu vou fazer igual, como o Dudu diz, o presidente dele, o nosso querido, amado, estimável presidente, disse que a democracia é relativa. Isso é bem relativo, porque assim, a gente vê trabalho, aí alguém pode dizer, não, mas é obrigação do prefeito. É obrigação, mas alguns esqueceram de trabalhar. A gente vê falta também. Não, mas o Vê senhor falha. metendo os olhos atual. Atual? Atual. Bom, Pra gente não ficar muito longo. atual eu vejo assim que há um certo esforço em manter e levar o passo. O que falta, como escrevi lá, é desenvolvimento para estar crescendo. Não só pintar, não só mais embelezar a cidade, que também é uma parte essencial. Ainda bem que está embelezando, vamos dizer assim, os bairros um pouco mais afastados, né? Embelezando, mas são obras necessárias, porque quando chove, né, ali fica intransitável, o pessoal sem sair de casa. Ali aonde? Ali no Conjunto Gustavo Braga, lá nas ruas novas, né? 1, 2 também, na Rua do Presídio, espero que termine, no Quilombo também, espero que conclua, espero que todas as obras sejam concluídas. Agora sim, tem coisas que o vereador faz que não é da legislação ou da competência dele. Como, por exemplo? Mas ele é tão atuante que faz até o que não é da competência. Talvez seja uma atuação Não. Mas como funciona? Seria o que? O assistencialismo. É por isso que as pessoas dizem, Nilson, você vai candidatar a vereador. Eu faço igual ao presidente João Batista Figueiredo. Quando perguntaram a ele se ele queria ser presidente novamente, ele disse, não sou doido nem burro, nunca mais. João Batista Figueiredo. Então, eu não sou doido, porque se alguém vier, eu sou candidato a quem vier, Nilson, olha, o meu gás acabou, estou precisando de gás. Eu digo, rapaz, infelizmente, eu sou candidato a vereador, que tem outra função, e não a dono de depósito de gás. Eu não ia ganhar voto, ia ganhar inimizade. Com uma sinceridade dessa, né? O super sincero, né? Aí quer dizer que se eu fosse pedir, por exemplo, um gás, o senhor aí como cidadão não poderia me ajudar também, não? Não, como cidadão, aí tudo bem. E se o vereador fizer isso como cidadão? Porque como diz assim, nós votamos os projetos do prefeito. Não, gente. O que se deve ser votado é o projeto a favor que beneficie a comunidade. Não apenas o do prefeito. Não, é uma palavra meio... Professor Nilson, com relação ainda do município de Passagem Camaragibe, como é que o senhor vê, por exemplo, os nossos aposentados, se estão indo muito bem,
E esse segmento do benefício, do auxílio para os aposentados de Passo do Camaragibe. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Quanto aos aposentados, eu acho que eu fiquei um pouco meio. Porque antes a gente tinha algumas informações e tal, e hoje não temos, né? Aí eu não sei se está em dia, como é que anda a situação dos aposentados. Espero que esteja bem. Mas do início da gestão até agora, o que o senhor tem alguma coisa a nos dizer em relação a isso? Não, até que começou a acertar, né? Que era todo dia 10, depois passou a ser dia 30, os aposentados receber. E agora eu não sei como é que tá. Sou sincero a dizer, não sei como é que anda a situação atual dos aposentados. Sei que contratados parece que está uma situação um pouco meio difícil, né? Contratados. E por falar em política municipal, veja bem, eu conheço a cultura e a política de 3 estados: Goiás, Tocantins, Bahia. E Do Goiás estado de Alagoas, né? 4. Né? 4, estado de 4, Alagoas. Essa aí nem se fala, que eu já sei como é. E a de Goiás, eu percebi o seguinte, na cidade que eu morei, o prefeito tem um deputado dele. Olha, falando em Goiás, o Campos Belos, o prefeito tem um deputado dele, estadual, federal, mas todos os outros deputados que tiveram voto ali naquela cidade, eles mandam benefícios para a cidade, emendas, ambulâncias e outras coisas. Porque se eu tive voto ali, eu quero ter mais voto ali para juntar com o de outra cidade, com o de outra, e eu ser eleito. Mas não, em Alagoas, no geral, o estado de Alagoas, ainda surge aquilo: esta área, este município é o meu campo, aqui ninguém mexe. O estilo de coronelismo, alguma coisa mais ou menos assim, né? Porque teve uma vez que eu conversei com um deputado e ele perguntou: quem é o deputado de lá? Eu disse: a prefeitura. É o Eduardo Pimentel, vamos dizer assim. Pronto, O é o Eduardo Pimentel. Hum. Aí disse: eu não posso ir na área e tal, não sei o quê. E existe dentre eles mesmo essa questão. E lá no Goiás, não. Se o prefeito teve 200 votos lá, o prefeito não, o deputado, ele vai lá e vai mandar benefício para a cidade. Mas nesse caso, o deputado, ele interfere na questão administrativa do município, assim, direcionando o prefeito? Acontece isso? Não. Lá não. Lá não. Mas aqui no estado, como é que o senhor lê essa o senhor política percebe municipal? se Não, há ou não? aqui no estado há uma influência muito grande. Do deputado no município. Mas nesse caso, o prefeito, ele tem liberdade, autonomia, ou como é que funciona mais ou menos isso? Tem alguns que tem no estado, né? Os que tem cacife, ou seja, tem, vamos dizer assim, cartas, ele tem. Tem outros que não tem. O que eu vejo em Alagoas é isso. Tem outros que não tem. E é tão tal que a gente vê lá na região de Coruripe até Penedo, que houve uma divisão da família Beltrão, né? Com o deputado. Houve uma divisão. Os prefeitos pararam, os próprios primos e tal, houve a divisão. E assim, aqui é muito enfático isso, muito à vista. Não adianta dizer que Alagoas não existe coronelismo, não adianta dizer que em Alagoas um deputado, seja estadual, federal, interfere, sim, interfere, porque se não interferisse, eu poderia, como prefeito... Então, nesse caso, os prefeitos trabalham com o cabresto. Rapaz, é uma palavra um tanto quanto forte, mas eu não vamos dizer assim cabresto, mas... Desacelerado, né? Desacelerado, regulatório, marco regulatório, como o Lula quer fazer, né? É a maneira de botar o grosso sem dizer o grosso, né? E bota regulado, né? Regulando. Ai. Certo. Tem muitas emendas. Vamos supor, Passo de Camaragibe. Existe muitas emendas que o deputado, que o prefeito apoia, mandou para cá. Tanto dele como do filho, que foi deputado federal. Mas os outros que tiveram voto aqui no Passo de Camaragibe,
independentemente do deputado que o prefeito apoia ou deixa de apoiar, deveria também enviar recursos para a Passo de Camaragibe. Porque se eu tive voto, se ele teve voto aqui, só vem aqui de 4 em 4 anos e ainda leva voto, então é obrigação dele vir aqui e trazer, Porque independente. nesse caso parece que foram só oportunistas, né? Oportunistas, Predatórios, né? predatórios, sim. Então, Então o senhor acredita que na maior parte desses municípios, os prefeitos eles trabalham regulados? regulados. Certo. Regulados. Tio Propício, tem alguma coisa ainda pra propor? Na questão da educação, como é que o senhor vê o desenvolvimento da educação no município? Se o senhor vê um avanço, por exemplo, a gente falou daquela deficiência educacional, né? Sim. A questão, por exemplo, das mentorias, dos intelectuais que influenciam mais ao marxismo, dos professores mais marxistas. Como é que o senhor vê aqui no município essa questão desse desenvolvimento, dessa desaceleração ou aceleração socialista municipal? Como é que o senhor enxerga isso aí na educação? O pior é que a ideologia marxista está sendo implantada por vários professores Aqui no município? aqui no município. Inclusive, tem vários professores que são adeptos do marxismo. Tem vários professores que, tanto em escola municipal como escola estadual, está pregando que a família tradicional é ultrapassada. Não existe mais esse negócio de pai, mãe e filho. É mãe, duas pessoas, ou seja, homem e homem, mulher e mulher. A família tradicional está ultrapassada. Tem professores pregando isso em alguma escola aqui. No tempo que eu ensinava, eu via muita pregação do marxismo clássico. Agora, o marxismo clássico de luta de classes, que olha, rico não gosta de você. Isso era Mas meu qual a diário. recomendação que o senhor tem a sugerir para, no mínimo, combater esse tipo de propagação marxista em relação, por exemplo, às autoridades políticas, como, por exemplo, os vereadores e também os pais? Como é que o senhor acha que deveria reagir em relação a essa propaganda marxista nas escolas do município? Agora eu vou entrar na minha segunda área, estou me formando, que é Relações Públicas. Isto aí é um caso de gestão de risco e crise. Ela precisa ser estudada, precisa de uma avaliação bem profunda, um plano de crise para que possa ser colocado, um plano de... Mas quem deve ser os arquitetos desse plano? Quem deveria ser? O único profissional capacitado para isso chama-se o RP, o profissional de Relações Públicas. Não adianta... Aí vai vir uma relações públicas para a escola para ver cada professor? Não. Então, como é que não vai- funciona? ele Se não daria vai ver- Como é que se ele teria não vai ver- coordenado? Ele não vai ver cada professor. Ele vai ouvir através de analisar, ouvir, vamos dizer assim, diretores, ouvir secretaria de educação, técnicos, vão ouvir, vai procurar saber, assim, não em termos de fofoca, o profissionalismo. Ele vai Certo. procurar saber quem está e como está sendo implantado isto aí, e após isso ele fazer um plano para que seja aplicado para evitar que isso se cause uma crise maior. Ou seja, gestão, já diz, gestão de risco e crise. Ele vai gerir o risco de acontecer uma crise. Mas nesse caso, qual é o profissional que deveria fazer isso, combater isso? Relações públicas. Pronto, os professores, esses formados, esses profissionais de relações públicas, ele tem que via de pensamento que o senhor enxerga como um dos formados? Alguns. A maioria deles, qual é a mentalidade que eles Não. têm? A tendência ideológica? Como é que eles pensam? Na faculdade, nós somos bombardeados com o marxismo. Mas ao sair dali, eu, como vamos dizer assim, dirigente da educação, eu quero que você, relações públicas, faça uma gestão de crise e risco, de risco e crise,
sobre isso aqui. Então você vai ter que seguir a minha ideologia e vai deixar a sua de lado. É a ética profissional. Tá, uma vez tirando, vamos dizer assim, o ideal, o que deveria ser, vamos fincar o pé na realidade. O senhor acha que alguém que passou 4 anos só ouvindo marxismo e sobre viés marxista, o senhor acha que quando uma pessoa dessa entrar numa sala de aula, ele vai ter tempo de lidar e vai ter tempo de pensar em outras ideias que não seja o marxismo? Tem. Sabe por quê? Eles brigam o tempo todo contra o capitalismo. Eles quem briga? O pessoal de humanas e de comunicações, seja jornalismo, Então são socialistas. seja jornalismo ou relações públicas. Mas quando se pega, aí vem falar da crise, do desastre da Braskem, dos bairros do Pinheiro e outros ali. Não, a Braskem é o demônio. Aí disse, eu já fiz essa pergunta. Eu disse, você, enquanto tem um pensamento socialista, marxista, se a Braskem te contratar para ser relações públicas, assim que você sair daqui, ser relações públicas da Braskem, e aí? Você iria rejeitar por causa da sua opinião, por causa da sua ideologia marxista? Disse, rapaz, um emprego na Braskem até que seria bom, viu? Lá ganha bem. Pô, mas você tem uma ideologia marxista, tem uma ideologia socialista, como é que... E é contra o desastre que houve da Braskem. Rapaz, mas a gente vai ganhar bem, vai trabalhar numa empresa multinacional. Quer dizer, já muda de figura. Então a maioria do pessoal de relações públicas, eles só realmente querem e vão atrás de dinheiro, né? Então a questão é o empreguismo. É, o empreguismo, dinheirismo. Não, nem tanto o empreguismo, porque na realidade o curso de relações públicas, ele vai trabalhar o tempo todo com o capitalismo. Porque o que é... Não, o próprio Lula trabalha o tempo todo. O que é... E ele gosta de dinheiro, viu? Ele pensa no comunista que gosta de dinheiro. Todos, né? Só os da classe baixa que se dizem comunistas. E o Karl Marx, que era o ferrado da vida. Era Nada, Karl Marx era casado com... Não, ele era um burguês, mas ele era ferrado. Filho de burguês, advogado, bem sucedido, mas ele financeiramente era ferrado. É tão tal que ele sempre criticou a reforma industrial, criticou a Inglaterra e foi morar onde? Na Inglaterra, morreu lá. Então, assim, nos Estados Unidos, Public Relations, ele só está... a única pessoa que está abaixo do presidente da empresa é o Relações Públicas. Aqui apesar de já ter alguns anos, poucas pessoas querem uma prefeitura. Deveria ter uma assessoria de comunicação, não tem. Não assessoria de E imprensa. por que não tem? Quem deveria reivindicar isso? Na realidade, quem deveria 3 minutos, viu, pessoal? Quem deveria ter o conhecimento seria os administradores, os gestores do município. Deveria ter conhecimento que essa profissão é importante para a prefeitura, porque ela não faz só notinha. Assessoria de comunicação não é só dar uma notinha. Por trás disso, dessa notinha, tem todo um trabalho. Eu não sou que muito é adepto difícil. não, porque... Mas que coopera ou fica em oposição? Que vai mostrar a realidade. É por isso que não tem. Eu não sou muito a favor não, porque quanto mais emprego dentro do estado, maior vai ser o... Estado. Exatamente. Os Mas tentáculos aumentam. exatamente. Então, Mas tem que ter. eu não... Mas essa profissão tem que ter. Que demita alguém para pelo menos ficar igual. Você vai criando emprego, depois já é um absurdo para você manter aquilo. Sim, pode continuar, fica à vontade. Pronto, no caso tem que ter, porque o jornalista ele só vai informar, só dá a notícia. E o Relações Públicas não, ele vai estar trabalhando, como eu te disse,
A gente fez um trabalho agora. Mas os jornalistas fazem isso, só informam. Mas antes É, de informar, e as desinforma. informações vêm todas desinformadas. E desinforma. Só a Oeste e a Jovem Pan que ainda tem jornalistas sérios. São os pontos geográficos que não tem como negar, mas É. o povo oeste antes. Da mídia tradicional, né? Porque fora um pouquinho essa mídia, vamos dizer assim, tradicional, você tem ali, que eu gosto muito, Terça Livre. Eu gosto muito Terça Livre. eu gosto muito com o Alan dos Santos. Eu Mas gosto- ali é inconvencional, né? A mídia Sim, inconvencional, porque sim. é convencional, Não, é não. desconfiável. Sim, sim. A revista Oeste também, muito boa, com o Ricardo Fiuza, os grandes jornalistas da televisão brasileira. E Aquela página Mises, a Mises Brasil. Brasil. Brasil também. Pronto. Mises Brasil, eu recomendo. aí assim, nós fizemos um trabalho sobre um plano de assessoria de comunicação e escolhemos as lojas americanas. Meu amigo, eu disse para a professora, logo a loja americana que sofreu aquele tombo, né? Sofreu, entre aspas. Eu disse, professora, eu pensei que a assessoria de comunicação era só dar a notinha. Ela disse, não, Alice, está muito enganado. No estado, existe a Secretaria de Turismo, ela é Relações Públicas da Secretaria de Turismo. E existe toda uma multidisciplinaridade, ou seja, são vários profissionais envolvidos que vai trabalhar junto. Ele não trabalha só, ele vai trabalhar junto. Ele quer informação de um psicólogo, quer informação das finanças, quer informação disso, para poder estar criando o seu plano, o seu projeto, porque antes ele vai antecipar a crise. Antes da crise estourar, ele já está pronto para falar, no caso, o que tem de ser falado. Eu vi hoje, por exemplo, gente, quando foi que vocês ou algum camaragibano viu aqui, eu lembro, viu? Dizia assim, teve merenda de qualidade. Nenhum dos funcionários nunca receberam atrasados, salários atrasados. Está faltando material para dentista, está faltando isso, está faltando aquilo. Desde quando vocês, todas as gestões que passaram por aqui, sempre faltou tudo. Agora sim, se eu tenho telhado de vidro, eu não jogo pedra nos dos outros. Como eu estava conversando até com o seu propício sobre carnaval, e eu citei o nome de quem foi o único que dava prazer da gente tocar, porque recebia uma parte 8 dias antes do carnaval e 8 dias depois recebeu o restante, ponto final. Se brincasse, ainda recebia mais 8 dias depois. Sim, é o único que tinha. E Quem foi esse gestor? Ciridiano Duval. Realmente tem compromisso com. Aí assim, aí a gente vê que os municípios alagoanos ainda vivem sobre o coronelismo, ainda vivem sobre essa faceta de que está tudo bem, está tudo mil maravilhas. Gente, acordem. Senhores prefeitos do estado de Alagoas. Não sei nem se amanhã eu vou estar. Mas amanhã eu não estou nem aqui. Acordem, porque as coisas acontecem debaixo dos olhos de cada um dos prefeitos do estado de Alagoas. E deixam passar. Tomem as rédeas. Segure firme. Que aí você vai ter uma garantia de sair na história, como hoje todo o camaragibano que viveu aquela época fala Ciridiano Duval, é quase uma unanimidade. Edinaldo, considerações finais? Ficamos gratos aqui pelo professor Anilson e a nitidez das informações dele. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço pelo convite, né? Foi uma honra estar aqui participando. Eu que sempre ansiei, eu sempre vi aqui no Passo, não tem uma rádio que passou 19 anos para ser instalada do nada, ou do nada não, né? Infelizmente teve que fechar as portas e tão cedo não tem previsão, mas já tem aqui a TV Litoral Camaragibe. Camaragibe, Isso. Litoral Camaragibe,
que brevemente vamos estar com... Eu divulguei, só faltou dizer o horário para eu divulgar mais para as pessoas. Certo. Mas como não é ao vivo, é gravado, Sim. eu vou passar o link para várias pessoas para que estejam se inscrevendo, porque é muito importante. Camaragibanos, vejam, assistam. Ah, mas só fala em política. Se você já está dizendo isso, que não vai assistir porque só fala em política, você já está fazendo política. Nós somos políticos por natureza. Então, camaragibanos, assistam que vocês só têm a ganhar. E eu chamo agora você, meu telespectador, venha conosco e faça o Cucocô. Curta, comente e compartilhe com seu amigo. Eu estou vendo você aí fazendo um Cucocô, hein? E valeu!